Nós vamos ver nesta noite, dando sequência às mensagens de domingo à noite, os 5 propósitos de Deus para a igreja. A segunda mensagem, nós estamos vendo isso em função do mês do aniversário da igreja, quando ela completa 101 anos de organização neste lugar. Não exatamente aqui, mas nesse bairro. E nós queremos então ver os 5 propósitos de Deus para a igreja. Então, quais são esses propósitos? Quais são os propósitos de Deus para a igreja? Essa é a pergunta que temos nos proposto a responder através destas mensagens. Já vimos que Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano e os seus propósitos para a igreja. Vimos isso em Efésios 1, 9 e 11. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse texto é muito claro em falar que nós fomos feitos herança, em Jesus Cristo nós fomos feitos herança, e que fomos predestinados. A predestinação aqui no texto se refere à predestinação da igreja, que é composta por pessoas que receberam Cristo pela fé. Então, esses que creram e receberam o Filho de Deus pela fé em seus corações, são agora herança do Senhor, somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Vimos também que toda vontade, plano e propósitos de Deus convergem para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Aí vamos ver os versos 9 do capítulo 1 de Efésios e o versículo 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo é o centro, é para onde convergem todos os planos e propósitos de Deus. É por isso que Deus o fez Senhor, é por isso que o Senhor, Deus, deu Jesus como Senhor à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 23 e 24. Vimos que por estar ligados a Cristo, por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda a vontade e plano do propósito de Deus. Em outras palavras, tudo converge para Jesus. E como estamos unidos a Jesus, tudo que Deus planejou para Ele está relacionado a nós, que somos o corpo de Cristo aqui na terra. E por toda a eternidade. Perguntamos, então, quais são os propósitos de Deus para a igreja? Primeiro, já vimos, é ser e viver para o louvor da glória de Deus. Foi o que vimos no domingo passado. Isso fica evidente em 3 ocasiões, em Efésios 1, 3 a 14. A primeira, nos versos 5 a 8, onde diz que Deus nos predestinou para Ele. Isto é, para o próprio Deus, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O verso 6 diz, para louvor da glória da sua graça.
Então, fomos predestinados para pertencer a Deus, adotados como filhos por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para que fôssemos para louvor da glória da sua graça. Ou seja, para que nós louvássemos a gloriosa graça de Deus que nos é concedida em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. A segunda ocasião em que isso é dito é em Efésios, também 1:9 a 12. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos também herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora o verso 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Primeiro nós vimos que a igreja foi destinada para louvor da glória da graça de Deus que nos é dada. No verso 12, vimos que a igreja, o propósito de Deus para a igreja é a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. Primeiro que nós sejamos, para que nós sejamos para o louvor da sua glória e da sua gloriosa graça. A terceira vez, nós vemos nesse mesmo texto, nos versos 13 e 14, onde lemos assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, isto é, tendo em Cristo também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. A propriedade dele somos nós, ou a sua igreja, em louvor da sua glória. Então nós temos a garantia da nossa herança eterna, até que esse dia chegue e Ele resgate esse corpo e nos dê um corpo novo, para que através dele também nós louvássemos a sua glória. Aqui nos céus, em todo o tempo, nós vivemos para o louvor da sua glória. Esse é o propósito da igreja. Número 1. Então, o primeiro propósito de Deus para a igreja é que nós sejamos e vivamos para o louvor da sua glória. Ser e viver para o louvor da glória de Deus. Hoje queremos ver o segundo propósito de Deus para a igreja, que é o aperfeiçoamento dos santos. Seria bom perguntarmos quem são os santos. Talvez não para que os que estão aqui saibam, mas quem sabe alguém precisa saber. Efésios 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Não são pessoas especiais, são os cristãos da igreja de Éfeso. E ele diz algo semelhante em cada uma das suas epístolas, dirigido a cada uma das muitas igrejas aos quais ele escreveu suas epístolas, e ele chama todos eles de santos. Então ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, estejam com vocês. Ele está falando com pessoas vivas, que faziam parte da igreja de Éfeso. Quem são os santos? Nos versos 3 e 4 nós encontramos também essa resposta.
Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós somos chamados de santos e fomos chamados para ser santos. Nós somos separados por Deus e para Deus quando cremos em Cristo. E depois somos separados para continuar a servir a Deus. É esse o significado da palavra santo. Separados para Deus. É isso que nós somos em Cristo, é a nossa posição em Cristo. Isto é o que somos em nosso espírito, uma vez regenerados por Ele, mas isso não aconteceu em nosso corpo, onde ainda temos uma natureza pecaminosa. Nós não deixamos de ser pecadores porque cremos em Jesus, mas somos pecadores resgatados, somos pecadores regenerados, ainda vivemos num corpo que é falível, é imperfeito e que ainda vai passar pela experiência da morte, e que, porque esse corpo não pode herdar aquilo que Deus tem prometido para nós, por isso que Ele nos dará um outro corpo, mas enquanto estivermos aqui, nós ainda temos essa natureza pecaminosa, mas o nosso espírito é novo, é recriado, é regenerado. Todavia, como já dissemos, o nosso corpo ainda não foi regenerado. Isso acontecerá quando Jesus vier e nos der um novo corpo. Quanto ao nosso psique, psique é uma palavra grega que pode ser traduzida por alma, e normalmente é traduzida por alma. O nosso psique é o nosso intelecto, é a sede das nossas emoções e da nossa vontade. E quanto ao nosso psique, então, ele fica entre a nossa nova natureza, o nosso espírito, e fica entre o nosso espírito regenerado e a nossa natureza humana pecaminosa. E durante todo o nosso tempo de vida, nós fomos influenciados, fomos formados por uma série de informações que recebemos de pessoas que foram bem íntimas de nós, nossos pais, e pessoas com as quais nós lidamos bem de perto desde a mais tenra idade, nas escolas, nas ruas, onde quer que nós tenhamos ido, nós fomos formados por aquilo que vimos e ouvimos. Mas agora a nossa alma precisa ser transformada. Por uma razão muito simples. Para que a vida de Deus que está em nós possa manifestar-se, é preciso que a nossa alma seja aperfeiçoada. Aí vem o aperfeiçoamento dos santos. Porque ela é que permite que o nosso corpo expresse a vida que há dentro de nós. E para isso ela precisa da permissão do nosso psique, da nossa alma. Por isso, o aperfeiçoamento dos santos é também chamado de santificação. Nosso espírito foi regenerado quando nós nascemos de novo pela fé em Jesus Cristo. Hebreus 10:14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para entendermos melhor
o que esse texto quer dizer, porque o texto diz, porque com uma única oferta. Que oferta é esta? Hebreus 10, de 10 a 14, nós lemos assim, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. É uma referência à oferta que Jesus fez de si mesmo ao morrer na cruz em nosso lugar. Então, ao fazer isso voluntariamente, por isso que o texto diz, nessa vontade, é a vontade de Cristo, é que temos sido santificados. Nós fomos declarados santos e estamos em processo de santificação. A santificação aqui é um ato consumado no verso 10. Mas no verso 14 nós vamos ver que há ainda um processo. Então, nessa vontade é que temos sido, temos sido, fala de um processo também. Santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote, ele está falando de um tempo em que ainda os sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo, o que acabou totalmente no ano 70, quando Jerusalém foi invadido pelos romanos e o templo foi destruído e nunca mais houve o que nós vamos ver aqui. Mas ainda naquela época, quando esse livro foi escrito, então isto ainda acontecia. Por isso que ele diz, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Eram os sacrifícios que eram feitos de acordo com a lei, de acordo com as instruções que tinham aqueles que viveram debaixo da lei no tempo do Velho Testamento. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, enquanto os sacrifícios antigos eram feitos todos os dias, Jesus fez apenas um único sacrifício. E o significado disso está bem claro aqui, ao dizer que, depois de ter feito um único sacrifício, ele assentou-se à direita de Deus. Por que ele assentou-se à direita de Deus? Todos nós já podemos nos lembrar de uma das últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado. Uma vez consumada a obra redentora dele, ele pôde assentar-se à destra de Deus, à direita de Deus, porque ele tinha consumado a obra que o Pai havia lhe dado para realizar. E o texto continua dizendo, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. E Jesus veio para resgatar aqueles que estão indo para o inferno através da sua morte. Isso ainda não se deu em todos aqueles que estão destinados à salvação. Quando eu falo destinados, porque nem todos ouviram a palavra de Deus ainda, e nem todos que Deus de antemão sabe vão ser salvos, já foram salvos. E como nós não sabemos quem são eles, cabe a nós continuar pregando o Evangelho, até que esses que ainda não foram alcançados possam ser alcançados. É por isso que oramos para a salvação daqueles que desejamos ver em Cristo. Porque, então o verso 14 diz, porque com uma única oferta, então é a oferta do sacrifício de Jesus, de Cristo na cruz, aperfeiçoou para sempre. Quem ele aperfeiçoou para sempre? Nós, os que cremos na única oferta que Deus permitiu que o seu Filho fizesse por nós, na cruz do Calvário. Mas estes mesmos continuam sendo santificados. Então, em nosso espírito, nós somos santos em Cristo. Nós somos perfeitos em Cristo. Em nossa alma, há um processo em andamento
que aqui é chamado de a nossa santificação. Hebreus 10:14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, ou seja, o nosso espírito é aperfeiçoado para sempre. Mas o que diz o resto? Os que estão sendo santificados, aqueles que estão em processos de santificação. O nosso espírito foi tornado perfeito. Agora, a nossa alma ainda está em processo de santificação. Ainda hoje eu estava comentando com a Ana Bia que nós não podemos esperar de nós nenhuma melhora em nós, em nossa natureza humana. Nós não podemos confiar na carne em nenhum momento. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus depende da nossa relação com Ele. Depende da nossa comunhão com Ele. Depende da nossa familiaridade com a Sua palavra, leitura, estudo, meditação diariamente nesse livro. Isso implica em orar o quanto for necessário, dia, noite, não o tempo todo, ninguém pode fazer isso o tempo todo, mas nós temos que buscar a presença de Deus para que a vida dele possa manifestar-se em nós, para que a vida do Espírito de Deus possa se manifestar em nós. Pois bem, a nossa alma, então, precisa ser aperfeiçoada, santificada, separada para Deus. Nós vamos entender isso melhor já já. Hebreus 12:14 diz assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não somos salvos para viver a nossa vida, nós somos salvos para viver a vida que Deus nos deu em Cristo e que está no nosso espírito. Essa vida tem que sair, tem que transbordar. Para isso, existe um processo que é chamado também de santificação. Há razões específicas para a santificação. A primeira, nós fomos escolhidos em Jesus para sermos santos diante dele. Efésios 1:4a. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo, porque ele está falando de Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? Diante de Deus. Então, nós fomos escolhidos em Jesus para sermos santos diante dele, para um relacionamento com ele em santidade. A segunda razão é que nós fomos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 4b e 5. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, se somos filhos de Deus, nós devemos ser o que Ele é. Por isso que a terceira razão para sermos santos é que Deus é santo e seus filhos devem ser santos. 1 de Pedro 1:14 a 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, antes de conhecermos a Cristo. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Por que sermos santos? Primeiro, porque fomos escolhidos para esse fim. Segundo, porque fomos adotados como os filhos de Deus. Terceiro, porque Deus é santo e os seus filhos devem ser santos.
Nós fomos adotados para sermos santos. A quarta razão é que a nossa redenção teve um custo muito alto. 1 de Pedro 1, 17 a 19. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Desse tempo que nós estamos passando sobre a terra até que deixemos este mundo. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados, isso custou um preço muito alto. É por isso que nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. E é isso que o texto está dizendo. Nós fomos resgatados por um preço altíssimo, custou a vida de Jesus, que veio ao mundo na forma de homem e derramou o seu sangue por nós, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha. Mas o aperfeiçoamento dos santos se dá através da renovação da mente. Por isso que esse processo se dá na nossa alma, no nosso psique, onde está a nossa mente. Romanos 12, 1 e 2 diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo, e aqui é o corpo físico, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. É a entrega da nossa vida, do nosso corpo a Deus. E o texto continua dizendo, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, ela foi programada ao longo da nossa existência com uma série de informações que não são exatamente aquelas que estão no coração de Deus. Com uma série de informações que não estão em acordo com a nova vida que nós temos no nosso espírito. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que nós temos a mente de Cristo? Porque nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito regenerado e a mente dele está ali. Agora, é preciso que a nossa mente tenha a mente de Cristo e não a mente que nós sempre tivemos. É preciso que a nossa mente seja renovada. E isso se dá, é um processo. Não se trata de simples conhecimento intelectual. A renovação da mente é entendimento espiritual que transforma. Só a renovação da mente é que pode transformar o homem. A primeira renovação da mente se dá quando nós cremos que Cristo é o Filho de Deus e o recebemos em nosso coração pela fé. A nossa mente é renovada nesse aspecto e nós temos uma vida nova. Nós recebemos a mente de Cristo no nosso espírito, mas isso precisa vir para a nossa mente. A renovação da mente, então, é entendimento espiritual que transforma. Veja o que diz Efésios 4, 22 e 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Aquilo que eu e você recebemos ao longo de toda a nossa existência, que formou o que nós viemos a ser antes de conhecer a Cristo.
E fala também da natureza humana corrompida pelo pecado. Então, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, os desejos naturais da carne, a se deixar renovar no espírito do entendimento. Veja, não é uma renovação pura e simples da mente, mas é no espírito do entendimento. É um entendimento espiritual das verdades de Deus. Quando nós entendemos a vontade de Deus, então a nossa vida é transformada. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O Atmani, quando escreve sobre isso num de seus livros, eu não lembro qual é, ele diz que é como se existisse uma parte espiritual na nossa mente. Ele diz que esse texto reflete isso. Eu não posso dizer que ele está certo, nem que não está, mas tem certo sentido. Porque esse entendimento não é puramente intelectual, não é um conhecimento puramente intelectual. Eu já tenho dito aqui inúmeras vezes que eu tenho visto pessoas com pouco conhecimento intelectual, mas que têm um conhecimento de Deus invejável. Já vi isso em muitas pessoas. E já vi isso em pessoas iletradas, com as quais eu tive o privilégio de estar, de ter comunhão, e de me alegrar com essa pessoa. E eu estou me referindo a uma irmãzinha chamada Margarida. Não é a nossa Margarida de hoje, é uma Margarida que já não está aqui mais há muito tempo. Ela era chamada de Vó Margarida. Não sei quantos aqui conheceram ela. Tá, alguns poucos aqui conheceram. Mas eu, naquela época, eu visitava essa irmã, porque ela já estava bastante idosa e era uma alegria muito grande estar com ela. Porque ela falando era como se Deus estivesse falando, você estivesse falando com alguém que está cheia do Espírito de Deus. E ela era quase que, praticamente letrada. E então, é por isso que o texto diz, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Existem pessoas com pouco conhecimento intelectual, mas um conhecimento de Deus invejável, porque têm vida com Deus, porque conhecem a palavra, conseguem até recitar de memória a palavra, porque amaram essa palavra, buscaram entendê-la, muitos aprenderam a ler através da palavra. Eu tive um discípulo, Antônio, eu não sei, ele mudou para Cosmos, não sei se ainda está lá, mas eu evangelizei esse moço. Eu esqueci o nome da esposa dele, alguém lembra? Hein? Luciene. E esse moço aprendeu a Bíblia depois que se converteu. Eu tive o privilégio de conduzi-lo a Cristo. E ele aprendeu a ler através da Bíblia e começou a ler a Bíblia, se interessar em aprender a ler para ler a Bíblia. E a vida desse moço para mim foi uma inspiração. E eles hoje moram distantes, estão numa outra igreja, mas são pessoas que tiveram o conhecimento de Deus, embora poucas letras, não é? O texto diz, ia se revestir da nova natureza. O que é que tem que se revestir da nova natureza? A nossa mente. É preciso que nós entendamos espiritualmente aquilo que Deus fez e nos deu em Cristo Jesus. É aquilo que está no nosso espírito. E a se revestir da nova natureza, é o novo homem no nosso interior, é o homem regenerado, é você regenerado. É preciso que aquilo que Deus fez no seu espírito, então, venha também para a sua mente. E a se revestir da nova natureza,
criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando a nossa mente é renovada, a nossa maneira de pensar e agir muda. Mas o aperfeiçoamento dos santos se dá por meio da palavra de Deus, como não poderia deixar de ser. O último texto que lemos diz, a se revestir da nova natureza, criado Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, há dois fatores para que nós entendamos a vontade de Deus. Uma é o Espírito de Deus nos ensinando, é o entendimento espiritual. Isso se dá através da palavra de Deus, quando ouvimos, quando estudamos, quando meditamos, quando memorizamos a palavra de Deus. E é por isso que eu e você precisamos ler esse livro diariamente. Não há como ter vida com Deus lendo a Bíblia de vez em quando. Você não pode se contentar com simplesmente participar de 1 ou 2 cultos durante a semana. Você precisa ouvir continuamente a palavra de Deus, ler, meditar nela e pedir que Deus renove a sua mente. Então, o aperfeiçoamento dos santos se dá por meio da palavra de Deus. Para isso, o Senhor concedeu à sua igreja pessoas com dons ministeriais que têm como instrumento de trabalho a palavra de Deus. Efésios 4:11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quanto tempo eu tenho, Ana Bia? 19:35 agora. Tá. Então, Ele concedeu à sua igreja pessoas com dons ministeriais que têm como instrumento de trabalho a palavra de Deus. E Ele mesmo é uma referência a Jesus. Concedeu uns para apóstolos. E o que fazem os apóstolos? Apóstolos não são os que hoje são chamados de apóstolos. Apóstolos hoje se tornou um título. Quem são os apóstolos no nosso contexto? São os missionários pelos quais nós oramos, são aqueles missionários autóctonos que estão em lugares mais remotos da terra, onde são os lugares mais pobres. São pessoas que estão levando o evangelho. Gente, vamos estar atentos aqui ao que está sendo dito. São pessoas que levam a palavra de Deus, são obreiros que dão início à obra de Deus, num lugar onde nunca se ouviu a palavra de Deus. Então, o ministério do apóstolo é um desbravador, é um homem, pode ser uma mulher também, mas normalmente é trabalho de homem, porque é um líder. E a Bíblia ensina que, normalmente, os líderes são homens, não há preconceito algum. E eu não quero entrar nesse detalhe agora, nem sei porque que eu estou dizendo isso. Mas os apóstolos eram pessoas que iniciavam um trabalho do zero. Começavam a pregar o Evangelho. E eles tinham praticamente todos os seus dons. Não há tempo para a gente falar sobre isso. Mas todos eles eram com base na palavra de Deus. Eles ensinavam esta palavra, eles pregavam essa palavra, eles formavam líderes através da palavra. Outros para profetas. Todo o Novo Testamento, com exceção dos evangelhos, e os evangelhos também, mas os evangelhos foram como que compilados ou foram anotações de pessoas que conviveram com Cristo e puderam então escrever do que eles viram e ouviram. E isso é bem claro nos 4 evangelhos. E agora, as epístolas, todas elas, são livros proféticos, são profetas do Novo Testamento. São pessoas que receberam revelação de Deus e transmitiram para nós a palavra de Deus, que não destoa
e nem tem qualquer dissonância com os evangelhos e o ensino de Jesus, mas confirmam, explicam, detalham aquilo que é o ensino de Jesus, como os que escreveram as páginas do Novo Testamento. Então, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Hoje nós temos ainda profetas. Profetas, eu teria que ter bastante tempo só para falar sobre cada um deles, mas não vou fazer isso agora. Mas o profeta de hoje não pode dizer nada que contrarie esse livro. Tudo que ele disser tem que ter base, e a Bíblia diz que eu e você devemos julgar tudo aquilo que um profeta disser. E os profetas falam em nome do Senhor. É uma palavra que é o Senhor falando, não é o homem falando, é o Espírito de Deus falando à igreja. Mas outros como evangelistas. Evangelistas são pessoas que vão de lugares em lugares pregando a palavra, mas eles só evangelizam. E outros para pastores e mestres são pessoas que são chamados para o pastoreio do rebanho, para o ensino da palavra. E, bem, então todos eles usam como instrumentos a palavra de Deus. O Senhor Jesus deu estas pessoas à igreja, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O texto diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento é uma palavra grega, katartismos, que significa alguém que conserta redes. As redes, com o tempo, redes de pesca, elas se abrem, elas são dilaceradas, e catartismos fala de pegar uma rede e consertá-las de modo que elas voltem a ser novinhas em folha, que elas voltem a ser aquilo que elas eram quando foram feitas. Então, o aperfeiçoamento dos santos é tornar perfeita uma coisa que foi estragada, uma coisa que foi corrompida. Então, é isso que a nossa mente precisa ser, uma vez que fomos regenerados no nosso espírito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos tem duas principais finalidades. A primeira, capacitar os santos para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A finalidade dos que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é de capacitar, é de aperfeiçoar os santos para que eles exerçam o seu próprio ministério. E eu creio que Deus me deu o ministério de ensino, e é isso que eu tenho feito durante a minha vida, com a graça e a misericórdia de Deus. E a minha função é preparar toda a igreja para que ela possa servir ao Senhor com o dom que Ele deu a cada um dos que compõem a igreja. Para o desempenho do seu serviço. Para algumas versões diz para o desempenho do seu ministério. Ministério é uma palavra bem mais sofisticada para o mesmo termo que é serviço. É igual a palavra servo e ministro. No nosso contexto, o servo é muito diferente de um ministro. Quando a gente pensa em ministro do Supremo, ministro disso, ministro daquilo, pessoa de alta posição, mas a Bíblia chama essas pessoas de servos. Mas podem ser traduzidas também como ministro, por isso algumas traduções vêm como ministro. Aquele que ministra, o sentido é aquele que serve, né? A segunda finalidade do aperfeiçoamento dos santos, então, é para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja
Bom, nós vamos entender melhor isso no verso seguinte. Até quando vai durar esse processo? Esse processo de aperfeiçoamento dos santos para do desempenho do seu serviço, e em segundo lugar, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Primeiro, até que todos cheguem à unidade da fé. Fé aqui é fé na obra redentora de Cristo e os seus desdobramentos. Efésios 4, 4 a 6 diz: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há uma só fé. Essa fé é em Jesus Cristo. É a fé que depositamos nele, na sua obra redentora. Em segundo lugar, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O propósito de Deus é que nós sejamos como Jesus é. Não no céu como Deus, mas quando Ele esteve aqui na terra, até que nós sejamos como Jesus foi aqui na terra. Então, o propósito de Deus é que nós tenhamos a nossa mente renovada de tal maneira que a vida que Ele colocou em nós possa manifestar-se. E se ela se manifestar com toda a liberdade, não vai sair coisa diferente do que Jesus. Então, esse é o propósito de Deus, é que a vida de Jesus se manifeste em nós. Para isso, nós temos que sair do caminho. Isso é um processo que se dá pela renovação da mente. Não há mudança em nós sem que nós tenhamos contato com esse livro diariamente, sem que busquemos a Deus em oração pedindo entendimento. Hoje citamos cedo de manhã Romanos 8, 29, pois aqueles que Deus conheceu, de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus, para mim e para você. O aperfeiçoamento, então, dos santos tem um propósito de nos levar à maturidade. Agora, com que finalidade? Tem um propósito, nos levar à maturidade. Vamos ver o verso seguinte, 14. Para que não sejamos mais como crianças que se deixam enganar por qualquer vento de doutrina. Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Existe hoje uma tendência muito grande de as pessoas, nós recebemos 1000 informações via internet, e há muitas pessoas que estão aqui, mas estão buscando outros lugares, estão buscando coisas novas, não estão satisfeitos, querem uma coisa nova. Eles não vão encontrar coisa nova se não deixarem que a palavra de Deus mude a vida deles. E esse processo é através da mudança. Criança que vai para lá, vai para cá. Eu lembro quando era criança, uma das coisas que mais me tentavam é quando chegava a hora de ir para a igreja e tinha visita na minha casa. Minha mãe era católica até quando eu era menina, ela era católica, meu pai era crente, e ele levava a gente para a igreja, e chegava a hora de ir, e a casa estava cheia de primos e primas, e era uma algazarra, menino correndo para lá e para cá, e era muito difícil deixá-los ali e ir para a igreja. O que mais me influenciava era a convivência com aquelas crianças.
Mas meu pai pegava a gente pela mão e levava a gente para a igreja, domingo à noite. E tinha uma atividade para lá, começava às 18 horas e o culto acho que começava, não sei que horas que era não. Mas era chamado de união de treinamento. Mas a gente ia, depois tinha o culto para as crianças e a gente ficava lá. Mas a criança gosta de coisas novas, quer ver, quer mudanças de... Normalmente a nossa mudança vai ter que acontecer dentro de nós. Quando nós mudamos, tudo muda ao redor. As coisas não mudam, nós é que temos que mudar, e a mudança tem que acontecer dentro de nós, quando nós temos um relacionamento com Deus. As pessoas que oram antes de vir ao culto, que buscam a presença de Deus em favor do culto, as pessoas que se humilham diante de Deus quando vêm, recebem mais do que as outras que não buscaram. Isso faz uma diferença enorme. Então, o que muda a sua vida e o que enche a sua vida é o seu relacionamento com Deus. Pessoas podem entrar aqui e achar o culto horrível. Outras vão entrar e achar uma bênção. Qual a diferença? É a relação que ela tem com Deus. Só isso, só isso. Deus vai se manifestar na sua vida e através de você e através das pessoas que Ele quer usar. Pode ser as coisas mais simples, mais elementares. Deus usa, Deus opera, Deus fala, Deus age. Agora, as pessoas que estão na carne vão buscar coisas diferentes, coisas que empolgam a carne e que só satisfazem as emoções. 2 Timóteo 4, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Se você não conhecer esse livro, você vai ouvir muitas fábulas. Você vai ouvir muitas ideias que não têm nada a ver com esse livro, mas que vão satisfazer os seus anseios. Anseios, diga-se de passagem, da carne. Não aquilo que representa a vontade de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Se você faz parte dessa igreja, você deve buscar a Deus aqui, deve orar pela igreja, deve interceder pela igreja, pela sua liderança, pelo seu pastor. Você deve realmente se envolver. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é ficar buscando de galho em galho, porque é isso que a palavra de Deus diz, que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós temos igrejas boas, temos pregadores bons, mas eles têm que passar pelo crivo deste livro. E se você não conhecer este livro, você está correndo um sério risco. Então, conheça esse livro, para você não ser enganado. Conclusão, quais são os propósitos de Deus para a igreja? Já vimos o primeiro na semana passada. Ser e viver para o louvor da glória de Deus. Segundo, o aperfeiçoamento dos santos. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Feche os seus olhos e fale com Deus sobre o que Ele tem falado com você.
Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. E pedimos que o Senhor opere para que o que foi dito aqui, eu sei que foi dito muita coisa, mas eu te peço que o Senhor opere para que esta palavra fique, permaneça, produza o seu fruto e possa trazer bênção, possa trazer mudanças, transformações, possa trazer o aperfeiçoamento dos santos, especialmente os que estão nos ouvindo aqui e em casa ou em qualquer outro lugar. Dá-nos consciência da importância da tua palavra. Dá-nos consciência da importância de um relacionamento pessoal, diário contigo em oração. Dá-nos consciência da importância de uma comunhão séria contigo, com um compromisso contigo, com o teu reino, com a tua vontade expressa na tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Pedimos que o Senhor nos dê todo o entendimento espiritual para que possamos compreender a tua vontade. Nós oramos gratos no precioso nome de Jesus. Pedimos que ao sair o Senhor nos leve em paz e em segurança. Continua a cercar-nos com os teus anjos e a livrar-nos do mal. Continuamos a te pedir, mantenha-nos bem junto do teu coração. É a nossa oração constante, Deus. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja. Guarda pelo teu poder. Em nome de Jesus.